Agora, com exclusividade para a Rádio Cultura FM 101,7, as notícias da capital do país. Brasília chamando. Bom dia, ouvintes da Cultura FM de Castelo, a número 1 em audiência, também em Itapemirim, Marataízes, Presidente Kennedy, Guarapari e todo o sul do estado. Sou José Carlos Gambarini e no primeiro café da manhã do presidente Jair Bolsonaro com os jornalistas no Palácio do Planalto, que alívio! O nosso presidente admitiu que a reforma da Previdência, idealizada por seu ministro Paulo Guedes, é muito dura com os cidadãos mais humildes e admitiu abrandá-la. Demonstrando sensibilidade e coerência com o seu discurso de campanha, o presidente Bolsonaro disse que aceita rever a mudança no BPC, aquele salário mínimo que é a salvação para brasileiros de renda de até R$ 249. Isto é, em situação de rua, quase de mendicância. O nosso presidente também disse que aceita voltar atrás no aumento da idade de aposentadoria das mulheres, mantendo inalterada a exigência atual de 60 anos. E sobre a pensão para as viúvas, que na reforma ficará abaixo do salário mínimo, Bolsonaro sinalizou que aceita elevar a pensão de 60%, como está previsto na reforma, para 70%. Pois é, presidente Bolsonaro, agora não dá mais para voltar atrás. É preciso avançar e rever também as mudanças propostas na aposentadoria rural. Repensar essa injusta exigência de tempo de contribuição de 20 anos. Não esquecendo que aumentar para 60 anos a idade de aposentadoria da trabalhadora rural também não é justo. A previdência dos trabalhadores do campo deve ser diferenciada sim, e por muitas razões. Adiante, presidente Bolsonaro. Modernizar a previdência sim, mas depois de ontem, voltar atrás não dá mais. A reforma da Previdência não é a solução para todos os males do Brasil, afirmou a senadora capixaba Rose de Freitas. Embora admitindo a necessidade da reforma, nossa senadora Rose disse que os brasileiros já apertaram demais o cinto nas crises e apontou a má gerência do sistema previdenciário. O cinto que eles mandam apertar, e já tem décadas que falam isso, aperta mais um buraco do cinto. Olha só, a salvação do país é exatamente você ter uma reforma da Previdência. Hoje, tudo que salva o país é a questão da Previdência. Não se olha para trás e vê quantas gestões equivocadas tiveram esse país, principalmente no âmbito da Previdência. Povo brasileiro que tem que apertar o cinto, sofrer as consequências, não tem casa própria, Minha Casa Minha Vida entregue, não tem as escolas sendo complementadas, as creches não acabam, corta o orçamento do lado da educação, tira do lado da saúde, para a gente observar melhor quem é que vai sofrer com a reforma da Previdência. Não estou dizendo que ela não deve existir, tem que existir, mas ela não é a salvação. Não é a única boia que tem no alto mar para salvar esse país, não. Esse país precisa ser salvo com vários problemas que não são encarados. Né? Uma máquina pública deficiente, ineficaz, um orçamento que não contempla as reais necessidades do povo brasileiro na educação, na saúde, nos avanços da área tecnológica. Aqui não é contra o Brasil, é a favor do Brasil realista, sobre o que realmente significa a reforma da Previdência. E se só ela salva o Brasil, isso é que precisa ser discutido. Obrigado. Já o deputado capixaba Helder Salomão se declarou radicalmente contra a reforma. Helder, que é do PT, explica o seu voto contra. Sou contra esta reforma da Previdência porque ela não combate os privilégios. Ela deveria começar de cima para baixo e não de baixo para cima, prejudicando os mais pobres. Ela não combate a sonegação. Os grandes devedores vão continuar sem pagar o que devem. Os brasileiros vão ter que trabalhar mais, contribuir mais e vão receber uma aposentadoria menor.
Esta proposta do Bolsonaro é perversa, porque ela prejudica os trabalhadores rurais, as mulheres, os professores, os mais pobres. Ou seja, muitos não vão se aposentar se essa proposta for aprovada. Por isso, voto contra. Estreou no plenário da Câmara o jovem deputado capixaba Felipe Rigoni. Depois de explicar como perdeu a visão, emocionando o plenário, Felipe Rigoni censurou seus colegas que travam a pauta da Câmara para marcar posição ideológica. Vamos ouvir o primeiro discurso do deputado Felipe Rigoni. Enquanto a gente fica aqui obstruindo o andamento de projetos que concordamos só para marcar uma posição política, tem 60 milhões de brasileiros que estão endividados, quase 3 milhões que estão desempregados. Enquanto a gente defende projetos de interesse pessoal que sequer sabemos se faz sentido ou não, 100 milhões de brasileiros sequer têm seu esgoto coletado, quiçá tratado. Enquanto a gente fica fazendo ou situação pela situação ou oposição pela oposição, tem cerca de 1,5 milhão de jovens fora da escola. Acredito que não foi por esse tipo de atitude que os brasileiros depositaram as esperanças em nós, no ano passado. Independente do nosso campo político, pessoal, direita, esquerda ou centro, precisamos entender que a gente precisa criar e, de fato, produzir uma gestão pública eficiente e inovadora. Não importa se a gente é minoria ou maioria, o que importa é que a gente precisa promover a igualdade de oportunidades, especialmente através de uma educação de qualidade para o nosso país. E pouco vale se a gente é governo ou oposição quando o desenvolvimento socioeconômico do nosso país está em jogo. Nós precisamos sim, pessoal, nos debruçar sobre as evidências científicas que existem sobre cada coisa, respeitando a vontade popular e, claro, entendendo as consequências de cada política nos diferentes contextos do nosso país. Só assim, construindo pontes e diálogo, é que a gente vai construir um país mais ético, mais justo, mais desenvolvido e mais inclusivo para as próximas gerações. Muito obrigado, presidente. Felipe Rigoni foi o terceiro deputado federal mais votado em Castelo. Aí, ele teve 1.236 votos. Deputados e senadores do Espírito Santo estão empenhados em derrubar uma portaria do Ministério da Agricultura que prejudicou as importações e exportações de produtos de origem animal pelos portos capixabas. Dentre os produtos exportados pelo Estado estão a carne bovina, peixes e crustáceos. E entre os importados está o leite em pó. A portaria foi publicada no apagar das luzes do governo temeroso e sem uma justificativa clara. Excluiu os portos e o aeroporto daí do serviço de reinspeção, praticamente travando a exportação e importação de produtos de origem animal através do Espírito Santo. A deputada doutora Soraya Manato foi com os demais integrantes da bancada capixaba até a ministra da Agricultura, Tereza Cristina, pedir a revogação dessa portaria. Nossa deputada doutora Soraya explica. Bom dia, amigos da Rádio Cultura FM de Castelo e de todo o sul do estado. Bom dia, amigo Gambarini. Eu, juntamente com a bancada capixaba e o governador do Espírito Santo, Renato Casagrande, fomos ao Ministério da Agricultura para pedir apoio da ministra da Agricultura, Tereza Cristina, com relação à portaria que afeta as atividades de exportação e importação de produtos de origem animal comestíveis pelo Espírito Santo. Estamos preocupados com essa situação, pois o comércio exterior representa cerca de 30% do PIB do nosso estado e a portaria não autorizou nenhum ponto de despacho de mercadorias em território capixaba. Ou seja, de acordo com a portaria, estamos fora do eixo desses tipos de atividades. Não podemos permitir isso. A ministra se comprometeu em analisar a questão e nos dar um retorno mais rápido possível. Ficaremos atentos, pois essa questão pode afetar profundamente a nossa economia. Até a próxima, Gambarini. Quero aproveitar e mandar um abraço ao nosso amigo Dr. César Nemer,
que está sempre atento ao que acontece em Brasília. E, para encerrar a semana, a pergunta que não quer calar, aqui na Praça dos Três Poderes. Quanto mais vai demorar para o nosso presidente Bolsonaro demitir o seu ministro do Turismo, o deputado mineiro Marcelo Álvaro Antônio, que está encrencado até além do pescoço no escândalo das candidaturas fake do PSL? É a pergunta. Por mera suspeita de envolvimento no mesmo escândalo, o presidente exonerou o seu ministro mais próximo, o notório Gustavo Debiano. Sobre o ministro do Turismo, não pairam só suspeitas. Já está comprovado que as verbas milionárias liberadas para candidatas em Minas, que nem campanha fizeram porque eram laranjas, foram parar nas contas do hoje ministro, que é o presidente do PSL em Minas. Pois é, presidente Bolsonaro, cabe-lhe relembrar o imperador romano Júlio César, que se divorciou de sua mulher Pompeia somente porque os romanos souberam que ela era cortejada por um súdito apaixonado, que teria ele entrado clandestinamente em uma de suas festas, uma orgia, na verdade. O imperador Júlio César, lá no século 62 a.C., mesmo admitindo que a bela e jovem Pompeia nem dera motivo para a separação, assim justificou o divórcio. Abre aspas. A mulher de César deve estar acima de qualquer suspeita. A mulher de César não deve apenas ser honesta, tem também que parecer honesta. Este foi Brasília Chamando, com exclusividade para a Cultura FM 101,7, a primeiraça em audiência em todo o sul do Espírito Santo. Sou José Carlos Gambarini e volto na segunda-feira, sempre às 9h30. Até lá e obrigado por sua audiência.